Dando continuidade, meus amados irmãos, aos vídeos que tenho feito sobre a vinda do Salvador, irei ler o livro Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, que Paulo, Shaul, ele quer nos passar por intermédio desses escritos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Salvador e ao roxo ao ungido e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Salvador. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Ialro, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Ialro, ostentando-se como se fosse o próprio Ialro. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Salvador Yahushua matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Yahweh lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Yahweh por vós, irmãos amados, pelo Criador, porque Yahweh vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Salvador Yahushua, o ungido. Assim, pois, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Salvador Yahushua, o ungido, mesmo e Yahweh, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Criador se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Salvador é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Salvador, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Salvador conduza o vosso coração ao amor de Yahweh e à constância do ungido. Encerrando a leitura nesse versículo, podemos ver claramente, meus amados, que a vinda do Salvador, ela só irá acontecer depois da manifestação do iníquo, o filho da perdição. Como está escrito no capítulo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda do Salvador. Só é ler toda a carta e entender dentro do contexto de que Paulo está se referindo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja,
a volta do Salvador Yahushua, filho de Alvo, só acontecerá quando o iníquo se manifestar. Depois que o iníquo se manifestar, ou seja, esse que irá surgir, que irá dominar todo o globo, o qual fará uma única religião, um único império, pode-se dizer dessa maneira, uma única polícia, tudo será controlado por ele. Logo após esse que está para se manifestar, nós não sabemos quando, mas o cenário já está todo pronto. Logo após a manifestação do mesmo é que aparecerá, ou seja, voltará o Messias. Paulo, no capítulo 5, falando aos irmãos, ele disse: Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. Ou seja, Paulo passou instruções aos amados daquela época que não ficou aberto para o nosso entendimento. Ou se foi aberto, está escondido por esse mesmo sistema que controla todas as coisas. Ou está em algum livro, alguma epístola considerada por eles apócrifas, mas que é de tamanha revelação para nós. Se Paulo deixou escrito o que ele revelou aos irmãos da época, quando diz: Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No entendimento dentro da história, meus amados, eu entendo que a apostasia ela já ocorreu com Constantino, quando desviou a pureza que é o verdadeiro evangelho e institucionalizou a fé. Para mim isso é, dentro da história, um marco se referindo ao que Paulo quer nos passar. No meu entendimento, essa é a apostasia, ou seja, sair da verdade e abraçar a mentira. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Ialvo ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Ialvo, ostentando-se como se fosse o próprio Ialvo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Para que ele seja revelado em ocasião própria, ou seja, quando o Salvador assim permitir, ele aparecerá para cumprir os desígnios do Pai. O iníquo aparecerá cumprindo
o desígnio do Pai, porque tudo é permissão do próprio Criador dos céus e da terra. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Salvador Yahushua matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Perceba, dentro do escrito do apóstolo Paulo, que o iníquo já vai estar instalado com todo o seu sistema global antes da vinda do Messias, antes da vinda de Yahushua, como diz no próprio versículo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Salvador Yahushua matará com o sopro de sua boca e o destruirá, pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por este motivo, pois que Yahweh lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de que serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, os que amaram a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graça a Yahweh por vós, irmãos amados, pelo o Salvador, porque Yahweh vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para os que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Salvador Yahushua. Perceba, meus amados, que os que de antemão o Pai escolheu, esses não darão crédito à mentira. Porém, quem dará crédito à mentira é justamente os não eleitos. Por isso está escrito no livro de João: e adorá-la-ão todo aquele cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Esses cairão na operação do erro. Perceba que o agente que opera para que eles sejam enganados é o próprio Pai enviando o espírito de engano para que eles creiam no espírito de engano, assim como foi no tempo de Josafá e no tempo do rei Acabe. Quem nunca viu essa passagem pode ler e encontrar no livro dos reis o que eu estou falando. É por este motivo, pois que Yahweh lhes manda a operação do erro, o engano, e eles abraçam esse erro. O motivo é porque eles não foram contemplados nem escolhidos no plano de Yahweh para habitar com Yahweh no reino dos céus. Por isso é que eles dão crédito à mentira. Por isso que em outros vídeos eu digo que tenho experiência com esse tipo de assunto, pois sei do que se trata a Escritura. O próprio Salvador em João diz: por qual motivo vocês não entendem a minha linguagem, o que eu estou querendo transmitir através das minhas palavras? E ele mesmo responde: é porque vocês são incapazes de entender. Você vai ver isso, acho que é no capítulo 10 ou é no 8 de João. Vocês são incapazes de entender. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e delas sou conhecido. De maneira alguma elas ouvirão a voz do estranho, antes fugirá deles. Percebam que existe um povo, a qual é denominado de raça eleita, sacerdócio real. Desde a fundação do mundo, o Pai nos amou. Espero ter contribuído para o entendimento dos amados e deixo um abraço para todos.